Oi gente, olha quem tá aqui, euzinha, e vou tentar explicar para vocês o que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Tentarei ser breve para que você entenda o que está acontecendo neste momento no mundo. Vamos lá? Rapidamente, a gente precisa ouvir agora o presidente Volodymyr Zelensky, que está falando. Vamos com a tradução simultânea da CNN Internacional. O terror tenta nos destruir, tenta quebrar a nossa resistência. Tentar entender o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. O território que hoje é a Ucrânia fez parte do antigo Império Russo. Após a Revolução Russa, o país passou a fazer parte da União Soviética, isso em 1922. Com a unificação das repúblicas soviéticas da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia passaram a ser anexadas. A União Soviética foi dissolvida em 8 de novembro de 1991, com o fim da Guerra Fria, que era aquela disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, que você já sabe, porque você prestou atenção nas aulas de história que explicava esta matéria. Após o enfraquecimento econômico do bloco soviético e o fortalecimento de movimentos separatistas, inclusive da Ucrânia, no dia 1º de dezembro de 1991, quase 29 milhões de ucranianos votaram em um plebiscito a favor da independência do país, o que representava 92% dos eleitores. Desde então, a Ucrânia e a Rússia, elas vivem fazendo uma política da boa vizinhança, sabe, minha gente? Cada um na sua, porém, nada de ser amigos. As tensões entre Ucrânia e Rússia voltaram a aumentar no final de 2013, quando os protestos se espalharam na Ucrânia, exigindo maior integração com a Europa. Ucrânia, fronteira com a Rússia, integração com a Europa, Europa capitalista, não muito a favor da Rússia. Tá começando a entender a situação? Sob pressão popular internacional, o parlamento depôs o então presidente pró-Rússia. O presidente russo Vladimir Putin viu como uma afronta, pois tiraram um aliado seu do poder. É isso aí, minha gente. Vamos entender até aqui, ó. O presidente que era aliado do Putin foi deposto, porque ele não queria essa aproximação da Ucrânia com a Europa. Em resposta, a essa deposição do presidente que era amiguinho do Putin, o Kremlin apoiou os separatistas da Crimeia, onde já havia numerosas populações de origem russa, o que se desdobrou na anexão da região em 2014. Os conflitos na fronteira no leste da Ucrânia deixaram 14 mil mortos nesses 7 anos. Galera, eu disse 14 mil mortos em 7 anos. Os laços históricos e culturais entre russos e ucranianos são profundos. Parentes dos russos moram na Ucrânia, assim como famílias de origem ucraniana vivem na Rússia. Então eles têm uma ligação. Nas cidades de Luhansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, e próximos da fronteira com a Rússia, surgiram movimentos separatistas, que apoiavam o sentimento local de que a população que reside ali é, na verdade, muito mais russa do que ucraniana, porque falam a mesma língua, etnia, costumes, e é mais alinhada com a mentalidade da Rússia. Com o apoio de Moscou, claro, minha gente, que Moscou ia apoiar, em 2019, começaram a ser distribuídos passaportes russos para os moradores de Luhansk e Donetsk. Estima-se que cerca de 25% da população tem a dupla cidadania. Então você vê que as pessoas que moram nessas cidades têm uma dupla cidadania e está muito alinhada com a Rússia. Vamos lá, qual a importância da Ucrânia? Por que esse território é tão valioso? O solo da Ucrânia é um dos mais férteis do mundo. Exatamente, gente. Um território mais fértil do mundo é o território ucraniano, um dos mais férteis. Por isso, o país é conhecido como celeiro da Europa. Por isso, a Europa tem tanto olho nesse território e quer ser amiguinha da Ucrânia. A Ucrânia é um dos grandes produtores mundiais de trigo, é um dos principais exportadores do grão, e assim como a Rússia. Mas o país também é um dos principais exportadores de milho e de óleo de girassol. Tá dando para entender até aí? Continuando. Além dessa potência agrícola, a Ucrânia tem uma expressiva produção de minérios e carvão mineral, concentrada na região de Donbas, onde há um movimento separatista apoiado pelos russos. Os primeiros ataques na Ucrânia ocorreram justamente nessa região, que é muito rica em carvão mineral. Uma das principais alegações da Rússia para o início dos ataques, minha gente,
são os movimentos, né, de aproximação da Ucrânia com a União Europeia e a OTAN. Opa, eu disse Organização do Tratado do Atlântico Norte. Criado em 1949, né, a OTAN é uma aliança militar que surgiu sob a liderança dos Estados Unidos, sem oposição à União Soviética no período da Guerra Fria. Você deu para entender até aí? A Ucrânia ia fazer parte da OTAN, minha gente, que é a criação americana. Imagina, fronteira com a Rússia, tete a tete, a OTAN ali, do ladinho, dizendo: olá, Rússia, estou aqui, que afronta, hein? Hoje, a aliança reúne 30 países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e França, além de antigas repúblicas soviéticas, como a Estônia e Letônia, que fazem fronteira com a Rússia. Vladimir Putin, minha gente, claro, né? Tá dizendo que a OTAN tá cercando os países que fazem fronteira com ele e exige que a OTAN pare de cercar os países do leste europeu. E aí que tá toda a encrenca disso tudo. O exército russo bombardeia nesta terça-feira o centro de Kharkov, segunda maior cidade da Ucrânia, perto... Gente, saca só, a OTAN iria ter como membro um país coladinho da Rússia, o que seria uma afronta na visão do Putin. Desde 24 de fevereiro, a Rússia tem atacado diferentes regiões da Ucrânia. O conflito já soma 198 mortos até o dia 26 de fevereiro, o que já passou. E dezenas de milhares de pessoas já fugiram do país. Estima-se que no terceiro dia de conflito, mais da metade das tropas da Rússia que estavam posicionadas na fronteira com a Ucrânia já haviam sido deslocadas para dentro do país. Os militares russos tentam tomar a capital e derrubar o presidente ucraniano Zelensky, eleito em 2019. Zelensky era um comediante que ganhou muita notoriedade e se tornou presidente. E está na presidência da Ucrânia desde então. O Brasil vai permitir a entrada de refugiados ucranianos através do passaporte humanitário. Essa guerra, se continuar, pode afetar o Brasil devido à inflação, né? A produtos que a gente compra. É um exemplo. A Rússia produz cerca de 10% do petróleo mundial, né? E a Ucrânia, como eu já falei, um grande produtor de grãos como trigo, entre outros. Essa guerra tem a chance de virar uma guerra mundial? Tem sim, minha gente. Se continuar no embate que está, nessa disputa que está, a tendência é ir crescendo. Mas vamos torcer para que isso não aconteça, porque uma guerra nunca é legal. Espero ter sido breve e que você tenha conseguido entender. É isso aí, até a próxima.